Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia que Deus nos dá para enfrentarmos, para testemunharmos, para pregarmos o seu santo evangelho. Hoje, domingo, é o dia do Senhor. Nós temos orado muito, orado por enfermos, orado por recuperação de viciados, orados pela família, orado pela humanidade, pelo nosso poder político, pelo nosso presidente, pelo nosso país. A Bíblia nos manda que devemos orar sem cessar. Mas como orar sem cessar? Será que devemos estar sempre balbuciando palavras constantes em todos os minutos para que possamos cumprir essa ordenança de orar sem cessar? Não, não é necessário. Orar sem cessar significa persistência e constância. Quando a Bíblia diz que devemos estar orando sem cessar, isso não significa que devemos estar sempre sussurrando orações repetidamente. Em Mateus, capítulo 6, versículo 7, ele nos diz: orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nós não devemos repetir, mas devemos orar constantemente por aquilo que nós ainda não vimos lá, a resposta às nossas súplicas, às nossas orações. Mas é preciso que nós insistamos na oração. Por quê? Porque ele nos narra também a história de um juiz impiedoso, de um coração duro, né? E ainda, no livro de Lucas, nos fala sobre isso. Lucas 18:1, a parábola do juiz iníquo. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura não achará na terra fé? Achará sim. Um outro, insistentemente suplicando o cego de Jericó em Mateus 20, 29 a 34, que nos diz: ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho mendigando. Este, ouvindo, disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando por ali. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão. Ele não disse tenha pena. Pena é uma coisa diferente de compaixão. Quando você dá uma oferta à igreja, você não dá por pena, você dá por amor a Deus, uma compaixão. Quando você dá uma esmola, você não dá por pena, você dá por compaixão. Tem compaixão de mim. O que é que Deus iria dar a ele, na pessoa de Jesus Cristo? A visão. E era isso que ele necessitava, era isso que ele proclamava. Dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim, no versículo 38. No 39 ele diz: e os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Onde nós clamamos: filho de Davi, Jesus Cristo, cura. Tu tens poder. Nós temos fé. Nós temos certeza que tu podes curar. Senhor, nós não pagamos a ninguém para dizer que deixou de sofrer aquele sentimento na hora de dor, de angústia, de sofrimento. Nós queremos a verdade, e a verdade pela tua palavra. E nós te suplicamos com fé a cura, Senhor.
a cura. E nós esperamos, Deus, a cura. Jesus mandou que ele trouxesse aquele cego. Tendo ele chegado, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe respondeu: vê, a tua fé te salvou. É preciso que você que está recebendo a oração de Deus, acredite. Não naquele que está orando, não naquele que está pregando, mas naquele que está usando o nome do Senhor Jesus para que você seja curado. Tenha fé do cego de Jericó. O nome dele, Bartimeu. Bartimeu. Bartimeu teve fé, acreditou. Acredite e serás curado. Tenhas fé, como a fé de Abraão. Tenha fé como a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé dos apóstolos de Cristo. Faziam milagres, expulsavam demônios pela fé. Pela fé, nós somos revestidos do poder da glória de Deus. Em nós que usamos o nome de Jesus para que a sua cura, pela sua fé, aconteça. Que queres que te faça? Que eu veja. Queres que Jesus te cure? Tenhas fé. Tenhas certeza. Vê, a tua fé te salvará. A tua fé te curará. Imediatamente recuperou a visão e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor. Todos louvavam a Deus. E nós já louvamos, mesmo sem termos ainda as respostas. Nós te louvamos, Senhor. E esperamos em fé a cura. Esperamos em fé, Senhor, o revestimento do teu poder, com a tua glória resplandecendo naquele coração, naquela vida, curando o pastor Samuel, os pastores enfermos, os teus servos enfermos, o pastor Mauridenes, a mãe da nossa irmã Socorro, nossa irmã Socorro, número 2. Mas não será a minha fé, nem a fé dos irmãos que estão orando, será a tua fé que irá te curar. Tenha fé. Como disse aquela irmã, os médicos querem me operar, mas eu não aceito ser operado. Esperarei no Senhor o meu tempo. E espera no Senhor, porque Ele te responderá e Ele irá te curar. Imediatamente, será na hora. Mas aquela repentinamente, aquele repetido que estamos fazendo agora, acontecimento, não dependeu da fé de Jesus, dependeu da fé dele em Jesus, depende da tua fé em Jesus Cristo. Nós apenas somos um veículo. Especificamente, é preciso nós entendermos. Já ouvi pastores dizer, pela minha fé. A minha fé não vai lhe curar. A minha fé serviu para a minha salvação. A minha fé serve para mim. Não serve para você. Não serve para os meus filhos, para minha esposa. Não serve para ninguém. Só para mim.
A sua fé é que vai lhe curar. Somente. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco, para com todos nós. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15 e 18. É a tua fé. Orai sem cessar. Interessante é a forma como Paulo constrói sua exortação. Primeiro diz que o crente deve ser sempre alegre. A verdadeira alegria é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus em nós. É a alegria, mesmo na enfermidade, mesmo na dor. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. E a tua fé em Cristo Jesus te curará. A tua fé em Cristo Jesus te curará. Não é? Vem imediatamente a ordem. Orai sem cessar. Somente aqueles que achegam a Deus através da oração incessante realmente podem estar sempre alegres. Entre se alegrar sempre e orar sem cessar, dizendo que não deve haver declínio na regularidade do hábito de agarrar-se a Deus em meio a todas as circunstâncias e todas as dificuldades, a todos os problemas da vida. Devemos estar em comunhão, em oração, em busca perene, constante, interminável para com Deus, sem repetir. A única repetição é: cura este teu servo, cura esta tua serva, cura esta tua fiel serva, Senhor. Esta é a oração do justo. Mas a oração do justo tem valor. Mas o valor da oração do justo está na sua fé e não na fé do justo. Quer melhorar o aproveitamento de sua vida? Procure entrar em oração constante. Complete a sua formação espiritual na escola dominical. Orar sem cessar, porque esta é uma ordem de Deus e a escola dominical nos ensina a orar sem cessar. Durante o ministério terreno de Jesus, ele orava regularmente. Ele estava sempre em contato com o Pai. Por quê? Ele era Deus. Mas ainda ele não era Deus, ele era homem. Ele era Jesus. Ele não era o Cristo, Filho de Deus. Ele era Jesus e tinha que estar em comunhão para suportar o nosso pecado, as nossas transgressões, para poder receber as nossas enfermidades. Tudo que havia em nós e não prestava, ele tinha que receber, porque senão nos nossos dias nós não suportaríamos. E ele tomou sobre si 99% das nossas transgressões, só 1% ficou para cada um de nós. E ainda tem mais. Todas as nossas provações, as nossas enfermidades, as nossas dores não serão além daquilo que nós suportamos, dentro do limite, até um dia nós termos um encontro com Ele ou não, para seguir aquele caminho que Ele explica na sua palavra, 2 caminhos, largo e espaçoso que leva à perdição, estreito e espinhoso que leva à salvação. Não há desvio, não há meio termo, não há promessas sem que se encontre neste caminho estreito e espinhoso. Não há bênção se não é neste caminho estreito e espinhoso. Digo bênçãos espirituais. As bênçãos materiais vêm também, nós também recebemos neste caminho. Mas com sacrifício, com luta, com fé, com dedicação, com fidelidade a este caminho e a palavra. E aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Somente Ele.
Não há outro nome entre o céu e a terra que tenha esse poder. É preciso orar sem cessar, né? Como uma ordem para seus ouvidos. Em Efésios capítulo 1, 16, orar sem cessar é ter consciência de nossa dependência de Deus. E Deus gosta que a gente sempre esteja em oração com Ele, como Ele nos escolheu, Ele nos fez para adorá-lo, Ele nos fez para estar em comunhão com Ele, Ele nos fez para estar em comunhão. Ele conversava com Adão, com Eva. Um dia nós também iremos conversar. Tudo depende de cada um de nós. Se você o aceitar, você já começa a conversar com Jesus. Já começa a conversar com o verdadeiro Deus na pessoa do Espírito Santo. Porque Ele está entre nós. Ele habita em você quando livre, quando liberto, quando lavado por esse sangue derramado na cruz. Orai sem cessar é viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. É viver em comunhão, em viver em um caminho reto, santo, puro, buscando a perfeição rígida e indesviável do caminho estreito. Orar sem cessar é indispensável na realidade que nós estamos vivendo. As nossas vidas hoje é repleta, cercada de oportunidades ilícitas, de oportunidades que nos levam à condenação. Mas nós devemos estar em comunhão com este Deus e não nos desviarmos para que possamos ser mais que vencedores, para que possamos estar constantemente em oração. Orar sem cessar é lutar para estar com Cristo. Em Efésios 5, 17 e 21, nos diz que o apóstolo Paulo também estava escrevendo aos Efésios, e ele exorta os crentes a se encher do Espírito Santo, e destaca que isto é possível através de uma conduta orientada a coisas espirituais e caracterizada pela comunhão com Deus, que também reflete na comunhão com os demais irmãos. Efésios 5, 17 a 21. Somente aquele que está em comunhão com Cristo, pela fé que nos leva a Deus, nós somos abençoados. Nós seremos abençoados. Portanto, meu amigo, minha irmã, orai sem cessar. Orai sem cessar é indispensável na realidade em que vivemos. É indispensável no nosso dia a dia, nas horas em que passamos neste mundo. Por isso, ele escreve que os crentes devem orar, e orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Constantemente nós somos afrontados por algum tipo de tentação, seja ela lançada pelo diabo, ou seja ela pelo fruto da inclinação pecaminosa, das debilidades da nossa carne. Nós sentimos isso, nós vemos isso, mas temos que ser mais que vencedores. Temos que lutar para vencer. Isso explica, agora em Filipenses capítulo 4, explica que orar sem cessar traz tanto conforto e nos faz viver cada segundo de nossas vidas em contato com Deus e conscientes e confiantes do seu cuidado. É maravilhoso, portanto, orai sem cessar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal. Que faça-nos cada vez mais conscientes do que somos
e vivifiquemos a Cristo para a honra e glória do seu nome. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.